A gente já começa. Glória a Deus. O nome do Senhor seja exaltado. Amém. Vamos começar. Em Oséias, abre comigo, você está com a sua Bíblia aí? Vocês estão com a sua Bíblia aí? Vamos ver lá. Oséias 6, versículo 1, capítulo 1. Diz assim: Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Como a alva será a sua vinda, a sua saída, e ele nos dirá como a chuva, como chuva serôdia que cega da terra. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui, porque eu sempre ouço, vocês também sempre ouviram falar sobre o bálsamo de Gileade. Nós sabemos que é cura, nós sabemos que é renovo, que é uma manifestação do Senhor. Mas muitas vezes nós passamos pelo bálsamo de Gileade e muitas vezes nós não sabemos exatamente o que é, né? Então aqui, o Senhor fala aqui: Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida e sarará. É o que fala nesse louvor que nós estamos ouvindo aí, né? Diante do trono. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos com Ele. Aqui no versículo 5 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, né? Conhecem o Senhor e andam na sua caminhada, na sua vida, e acha que aceitou Jesus uma vez e tá tudo certo. E o Senhor diz aqui: eu conheço o Senhor e tenho que prosseguir em conhecer o Senhor. Eu não posso parar no tempo, né? Eu falei na live anterior que aquele que não está andando está regredindo, né? Porque não tem como nós pararmos no mundo espiritual. Então aqui diz, versículo 5: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele nos virá como chuva serôdia. Jó, quando ele passou por aquela enfermidade, ele disse, eu não vou abrir, porque, né, para não gastar muito tempo, porque eu quero falar especificamente sobre o bálsamo de Gileade. Mas se você quiser anotar aí, para você ler depois, então você anota aí, em Jó, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler aqui. Porque ele fez a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos a curam. Então, nós estamos falando sobre o bálsamo de Gileade. Então, o Senhor, às vezes, permite uma situação nas nossas vidas, ou seja, uma situação constrangedora, uma situação até de pandemia, que, né, Deus está ferindo. Eu creio que é permissão de Deus. Eu não creio que seja o diabo, porque o diabo não tem poder, né? Porque se Deus falar cessa, a praga cessa. Eu sei que é uma permissão de Deus, porque o povo está com o coração completamente voltado para a sua própria vida, para o seu próprio eu, para os seus próprios deuses, né? Ou às vezes não é uma estátua em si, mas o Deus dessa pessoa, né? É o Deus desse século, que cegou o entendimento, né? O Deus desse século cegou o entendimento para que nós não vejamos, né? Então aquele que tem o Espírito Santo, ele não ficou cego, ele consegue enxergar. Mas a pessoa às vezes coloca um Deus, o seu trabalho, os seus afazeres, as suas coisas, a sua vida, a sua família, tudo acima de Deus. E isso também é uma idolatria. Em João, capítulo 5, versículo 40, anota aí para você ler depois. Todavia,
vós não quereis vir a mim para ter cura. Você notou que, eu sei que de repente você está orando, você está buscando, você está fazendo a tua parte, mas a boa parte da igreja, desde quando começou a pandemia, não teve um momento de oração, não clamou pela nação, não clamou pelos países, não só pelo Brasil, mas todos os países que estão passando essa mesma prova, né? E a pessoa não tem se colocado na posição, né? E o Senhor diz aqui: todavia vós não quereis vir a mim para ter cura. Você acha que o mundo está preocupado com Deus? Estão querendo voltar para Deus? Boa parte está em Cristo, boa parte está com o Senhor, mas boa parte está com o coração completamente distante. Acham que é férias, aproveitam para assistir os programas de televisão, que tem alguns programas de televisão que abriu o canal, né? Netflix, alguns outros programas, para você ter liberdade de você assistir filmes, etc. Existem pessoas que ficam só no joguinho, né? Desses joguinhos que as pessoas gostam de jogar, e outras pessoas ficam nos games, né? Muitos deles, que são cristãos, que deveriam estar orando, não estão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o bálsamo de Gileade. O Senhor está querendo curar a terra, mas será que se nós permanecermos da maneira que nós estamos, será que o Senhor vai curar? Abra lá comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 8. Capítulo 8, versículo 19 em diante. Amém? Abriram a Bíblia de vocês? E a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há remédio? Ou lá não há médico? Porque não teve lugar para a cura a filha do seu povo. Nós sabemos que Jeremias ele tentou anunciar o pecado do povo de Judá, de Israel, e o povo simplesmente endureceu o seu coração. Eles não quiseram ouvir a voz do Senhor, e Jeremias, né, sofreu afrontas, perseguições, porque ele tentava anunciar, mas mesmo assim não houve cura, porque o povo não se voltou a Deus. Então, eles ficaram 70 anos em cativeiro, por desobediência. Então aqui diz: porventura não há unguento em Gileade? Ou lá não há médico? Porque, pois, teve um lugar a cura... vou ler de novo. Ou não há... Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? O povo não quis buscar a Deus. Então Deus permitiu que eles fossem levados para cativeiro. Ficaram lá 70 anos. Eles viviam todo tipo de pecado, prostituição, viraram as costas para Deus, fizeram imagens de escultura, começaram a se prostrar diante de imagens de escultura e ter suas vidas, né? Completamente distantes de Deus. Iam buscar cura em outro lugar. Aí Jeremias falou para eles: por que vocês vão buscar outros deuses? Se em Gileade há um bálsamo. Se em Gileade é a terra da cura. Mas eles preferiram buscar outros deuses e rejeitaram a palavra do Senhor. Eles rejeitaram a cura de Gileade, ou seja, o bálsamo de Gileade. O que era o bálsamo na realidade? Né? O pessoal fala do bálsamo de Gileade. Gileade, o bálsamo de Gileade é uma substância oleosa, né? Resinosa, feita com várias plantas e arbustos. O óleo era usado para perfumes, para incensos aromáticos, para essências. Inclusive, depois você abre lá, eu não vou ler porque
senão vai estender muito o estudo, eu não quero muito, né, gastar muito tempo aqui, mas vocês anotem. Em Êxodo capítulo 25, versículo 6, e em Êxodo 35, versículo 8. Esses dois versículos falam que o unguento, a mirra e o óleo de bálsamo, eles eram usados como especiarias no tabernáculo. Então, esse óleo era usado para unção, né? Então, o bálsamo de Gileade, ele tinha um poder maravilhoso de cura. Então, ele tinha um poder terapêutico muito, muito grande, muito bom. Ele aliviava dores, ele curava as feridas, ele colocava o bálsamo de Gileade nas chagas abertas e as feridas secavam, né, cicatrizavam. E eram muito usados para aliviar dores, muitas dores, né? Então, esse bálsamo era muito usado para isso. Esse bálsamo também foi usado como presente, porque ele era um óleo muito caro. A rainha de Sabá, ela presenteou o rei Salomão com esse óleo. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2. Amém? 1 Reis, capítulo 10, versículo 2, e diz assim: E veio a Jerusalém como um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias. Essas especiarias, aqui não fala, mas uma delas era o óleo de bálsamo. Lá embaixo nós vamos ver de novo. E muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E veio Salomão e lhe disse tudo quanto tinha no seu coração. Foi aquela parte que Salomão se expôs, né? No versículo 10 diz aqui: E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como que se a rainha de Sabá deu a Salomão. Uma dessas especiarias era o bálsamo de Gileade. Por que esse bálsamo era tão caro? Ele era muito difícil de pegar. Ou seja, só tinha em Gileade. Era o único lugar que tinha. E devido ao seu poder de cura milagrosa, poderosa, né? E o perfume dele era maravilhoso. Os aromas do bálsamo de Gileade era muito bom. Então eles usavam para fazer perfumes, né? Colocar aqueles incensos de perfumes. E para extrair o bálsamo de Gileade era muito difícil. Eles tinham que bater na árvore, né, e machucar bastante a árvore para sair aquele caule, aquele caldo das essências, e dali se produzia. Existiam momentos que as árvores, de tanto ela ser tirado o líquido, essa árvore morria. Por quê? Porque de tanto ser massacrada, porque era um óleo muito caro. E muitas pessoas, os ricos, os reis, as pessoas que tinham condições, poder aquisitivo, compravam muito esse óleo, né? Então fazia perfumes, as rainhas usavam para banhos, né? E etc. Então tinha momentos que essa árvore morria. Eles arrancavam a árvore, manipulavam ela de maneira que ela não tinha mais vida. Então esse óleo era caríssimo. Esse óleo, depois nós vamos ver, eu não vou ler, porque o tempo eu não quero gastar muito tempo. Em Esther, capítulo, eu só anotei aqui para vocês saberem, mas depois vocês, para não ficar abrindo a Bíblia toda hora. Em Esther, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Durante 6 meses, a rainha Esther recebeu cuidados e beleza, com massagens com óleo de mirra e bálsamo. Então, a rainha Esther, por 6 meses antes de se ela apresentar ao rei, ela usou essas especiarias, e uma delas continha o bálsamo. E em Gênesis capítulo 43, versículo 11, Jacó considerava o bálsamo um dos produtos mais excelentes do país. De tanto é que ele mandou, quando os filhos dele foram lá para o Egito, o que ele fez? Ele mandou especiarias, e nós vamos ver aqui, acompanhar já. Já abra lá em Isaías 43, que nós vamos acompanhar já.
A Bíblia fala o que era o bálsamo de Gileade. Onde era Gileade? Nós sabemos que Gileade era usado. Existia 3 pessoas na Bíblia que tinham o nome de Gileade. Então ele era tanto usado como para pessoas, para nome de pessoas, como uma cidade, como um lugar, né? Então Manassés era um dos filhos de José. Um outro também era Maquir, fundador de Gileade. Então ele tanto significava nomes de pessoas ou nome de região. O que significa o nome Gileade? Significa monte do testemunho ou monte de testemunhas. Então em Gileade era uma região montanhosa a leste do Jordão, situado no reino de Jordânia. Então aqui a terra de Gileade tinha vários nomes. Algumas pessoas conheciam como terra de Gileade, que está lá em Números 32, versículo 1. Outras conheciam como Monte de Gileade, devido às rochas, às terras montanhosas. Então algumas pessoas chamavam de Monte de Gileade, que fala em Gênesis 3, versículo 25. Ou apenas Gileade, que fala lá em Salmos 60, versículo 7, e Gênesis 35, versículo 25. Então, a região de Gileade era ocupada pela tribo de Gade, pela tribo de Ruben e de Manassés. Era uma região muito rica em floresta. E lá tinha uma árvore que chamava bálsamo. Então, bálsamo é o nome de uma árvore lá em Gileade. Então, a terra de Gileade não era só conhecida somente como, né, por causa do bálsamo dela, por causa da árvore que chamava bálsamo. Ela era conhecida também como terra de refúgio. Vamos ver comigo? Em Gênesis capítulo 31, vamos ler lá, só um pedacinho, para não ficar só falando. Gênesis 31, versículo 21. Vamos ver aqui. Eu vou ler um pedacinho antes, do 19, tá? Gênesis 31, versículo 19. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos do seu pai. Esquivou-se Jacó de Labão e o araneu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Então, a Gileade aqui, na Bíblia, também significa uma cidade de refúgio. Nos dias de Saul, né, os israelitas também fugiram para a terra de Gileade, que fala lá em 1 Samuel, vamos ver lá, 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7. Diz assim: E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul tinha em Gigal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Então, nós vemos aqui que Gileade, além de ser um lugar de cura, era um lugar de refúgio. E em 2 Samuel, versículo 18, ali fala, né, que Davi também se refugiou. Na época que seu filho Absalão, ele ficou rebelde, Davi também se escondeu lá. Em 2 Samuel, vamos ver lá? 2 Samuel, capítulo 17. Versículo 22. Diz assim: Então Davi e todo o povo que com ele estava levantou-se e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse por Jordão. Então ali ele foi para a terra, para as regiões de Gileade. E o filho de Absalão,
ali nas redondezas de Gileade, ele prendeu o cabelo na árvore e foi morto, né? Ali você conhece essa passagem. Então, o que o Senhor está falando? Quando Jeremias fala aqui, em capítulo 8, versículo 22, diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? O que o Senhor estava querendo dizer? Em Deus há refúgio, em Deus há um bálsamo. Mas as pessoas não estão buscando esse bálsamo em Deus. Ela procura socorro em tantas outras pessoas, né? De repente, existem pessoas que você talvez tente evangelizar e a pessoa não quer te ouvir, porque simplesmente desprezam a palavra que sai da sua boca, achando que é você que está falando. Muitas vezes, já aconteceu também de algumas pessoas desprezarem as palavras que saem da minha boca, porque acham que é da minha boca, porque de repente as pessoas esperam ouvir a palavra de Deus de um grande profeta, de um grande homem que tem, igreja grande, ou de repente é conhecido mundialmente. Então a Bíblia fala que existem pessoas que desprezam. De repente você está aí tentando anunciar para a tua família, anunciar para os teus vizinhos, anunciar para a tua parentela, e você é desprezado. Por quê? Porque Jesus também foi desprezado, né? Jesus, no meio da sua parentela, na sua terra, ele foi rejeitado. Então a gente tem que fazer a nossa parte, quer ouçam ou quer deixe de ouvir, mas eu tenho que pregar a palavra, independente de quem vai ouvir ou não, né? Porque se eu pregar somente aquilo que eu quero, ou na hora que eu quero, para quem eu quero, eu fazer seleção, eu vou pregar para esse eu não vou, e então, não, eu tenho que pregar. E se eu não pregar, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de mim. Então, ali no capítulo, vamos parar um pouquinho em Gênesis 43, vamos ver lá, vamos voltar lá para Gênesis. Então, Deus, ele quer usar a cura para a tua vida. Você sabe que, não sei se você já passou por algumas adversidades na vida, com certeza sim. Então, tem coisas que machucam a gente por um bom tempo. Ou tem pessoas que nunca foram curadas. Por quê? Porque ela não consegue mais. De repente ela estava numa igreja, aconteceu coisas lá e ela ficou triste, e aí ela vai para outra igreja e nunca mais ela faz a obra de Deus. Por quê? Eu não vou mais fazer a obra de Deus porque lá eu fui machucado, lá eu fui entristecido, lá me desprezaram, aconteceu tal coisa em tal lugar e eu não consigo mais me levantar, eu prefiro ficar quieto no meu banco. Não é isso que o Senhor manda. Né? Em Gênesis capítulo 43, versículo 11, diz assim: então disse-lhes Israel, seu pai, porque assim fazei-o e tomai o mais precioso da terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Você notou? Deus, ele não dá, como diz o povo, né? Deus não dá um ponto sem nó, né? Palavras minhas, né? Isso não está escrito na Bíblia. Deus, ele tem cura. Por mais que você ache que você não tem cura para você, que não tem saída para você, que você nunca mais vai se levantar, o Senhor tem cura. Então, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Deus sabia que José precisava de cura. Então, o que aconteceu aqui? Deus manda através do seu pai não sabia que era José que estava lá, mas Deus sabia. Deus fez o quê? Ele mandou, pelas mãos dos seus irmãos, especiarias de cura. Nós vamos estudar aqui. Então ele mandou, aqui vamos ler de novo. Então disse-lhes Israel, seu pai, porque assim fazei-o isso, tomai o mais precioso da terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, que era o José, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Então, pensando, se fosse nós, né, como José passou. José, ele foi perseguido pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, ele sofreu calúnia, né, da esposa de Potifar, ele foi injustiçado, ele foi punido, ficou preso muitos anos, né? Depois sim, ele foi honrado, foi governador.
mas a ferida estava no seu coração ainda. Talvez você passa tantos anos na igreja, você está, de repente, está até fazendo a obra, você está até, sei lá, fazendo a vontade de Deus, mas o seu coração está ferido. Porque você tem pessoas que têm mágoa de Deus. Eu já conversei com pessoas e algumas pessoas falam assim, Deus não podia ter permitido isso. Deus não estava vendo o que eu estava passando. Por que Deus permitiu passar por essa humilhação? Por que Deus permitiu ser envergonhado? Por que Deus permitiu o meu ministério acabar? Hoje eu não quero mais fazer a obra de Deus. Eu não vou mais fazer a vontade de Deus. Uma vez eu lembro que eu estava numa determinada igreja, não vou citar o nome da igreja, mas quem me conhece sabe de que igreja eu era. Eu estava no espelho e eu fui pentear o cabelo, né? E aí eu ouvi audivelmente a voz do Senhor. Você sabe que Deus tem uma estratégia individual com cada um. Eu lembro que na época que eu fazia seminário, tinha vários pastores naquela igreja, naquela sala de aula, que eu estava fazendo o 4º ano já, e ali só tinha pastores. Então, aí veio um apóstolo dos Estados Unidos, acho que o nome dele era Stenabit, eu não lembro direito o nome dele, eu não sei pronunciar direito. E aí eu vi ele ministrando para vários pastores, e quando eu pensei comigo assim, imagina, que Deus vai parar para falar comigo, né? Eu não era pastora, eu não era nem evangelista na época, nem diaconisa não era, estava só estudando. E aí era uma sala meio oval, e ele, de repente, ele se virou e veio na minha direção, me deu um soco no estômago, porque eu sabia que eu ia tomar uma bronca do pai. Sabe quando o pai pega o chicote e vem na tua direção? Eu sabia que eu ia levar uma bronca. E essa palavra que eu ouvi da boca dele, nunca mais saiu da minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. O Senhor falou comigo, você espera ouvir a minha voz através do homem? Eu mesmo quero falar contigo. E você vai ficar assustado quando você ouvir essa voz pela primeira vez. Porque eu tenho uma coisa comigo até hoje. Geralmente Deus me dá, quando Deus quer falar comigo, geralmente Ele me dá 3 sonhos iguais. Aí sim, depois Ele usa um profeta para confirmar. Dificilmente um profeta vem falar comigo. Por quê? Deus Ele quer que eu amadureça e aprenda a ouvir da boca dele. Então o Senhor quer que você amadureça, né? Eu li no versículo passado, cresçamos e prossigamos em crescer no Senhor. Deus quer que você tenha uma experiência. Talvez Deus permitiu as portas da igreja se fecharem para você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer te usar como igreja. Muitas vezes nós ficamos tão acomodados esperando o alimento vir na nossa mão, na nossa boca, porque nós temos preguiça de abrir a Bíblia em casa mesmo, a gente estudar e buscar de Deus. Você entendeu? Deus pode usar os profetas, claro que sim, né? Eu não sou contra a profecia, eu creio, né? Eu creio, mas Deus não tem filhos prediletos. Eu não sou predileta de Deus, você também não é predileto. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você e depois confirmar através dos seus profetas. Então, quando Deus falou usou Jacó para mandar esses presentes lá pro Egito, que particularmente era para José, ele mandou o quê? Primeiramente, o bálsamo. O bálsamo era uma resina extraída de uma árvore de altíssimo preço. Você sabia que o bálsamo era mais caro do que o ouro de Ofir? Precisava de 2 moedas de ouro de Ofir para poder comprar o bálsamo, de tão caro que era. Era uma especiaria muito cara. Ela curava, né, as feridas e você aplicava aquele bálsamo na ferida, cicatrizava imediatamente. E mandou mel. Lembra daquela passagem que o Senhor falou que ia mandar um povo para uma terra que mana leite e mel? Deus quer trazer o doce, porque existem pessoas que estão apenas vivendo, mas não tem mais prazer na vida. Algumas pessoas falam, eu estou vivendo, mas eu não tenho mais prazer em viver. Eu perdi a alegria de viver, eu estou cumprindo somente os meus dias. Vivem com enfado e canseira, com tristeza, com gemido. O Senhor diz para você que Ele quer trazer na tua vida o sabor do mel. Lembra de uma música, né? O sabor de mel, né, Maria? A Maria que gosta dessa música. Né? O sabor do mel. Por que o Senhor fala do mel? O mel é uma coisa tão saborosa, né? A minha vida vai ter sabor de mel, vai ser doce, suave, gostosa. O Senhor quer trazer o prazer, a alegria de viver na tua vida, né?
O Senhor fala que a palavra do Senhor ela é uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e faz separação. O Senhor, Ele está falando com você, porque o Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer restaurar a tua casa, quer trazer um sabor de mel maravilhoso na tua vida, porque o Senhor, Ele quer restaurar a tua casa, restaurar a tua alegria no Senhor. Eu quero que você volte lá no versículo, que foi que Ele mandou mais aqui? Né? Ele mandou aqui a mirra, né? A mirra era um ingrediente, era o óleo da unção para aliviar as dores. Então, aquele óleo da unção, da mirra, tinha o poder de transformar, de curar, de trazer o refrigério, né? Então, Deus mandou para José todas aquelas especiarias, mas Deus não conhecia. Aliás, Jacó não sabia que era para o próprio filho que ele estava mandando. Mas Deus queria levar a cura, porque José precisava de cura. Tanto é que ele colocou no nome dos seus filhos, qual foi o nome que ele colocou? Efraim e Manassés, não foi isso? O que ele queria dizer? Efraim, Deus me fez frutificar na terra da minha amargura. O Senhor quer fazer você frutificar, mesmo que você esteja amargurado, entristecido, o Senhor quer fazer você frutificar, né? Porque tem uma música que antigamente, quando eu era nova convertida, né, tinha uma música que falava cicatrizes que provam o quanto ele precisou sofrer para que hoje eu pudesse ser livre, né? A música cantada, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Então essas cicatrizes que o Senhor sofreu, né, quando a árvore do bálsamo, a árvore chamada bálsamo, ela tinha que ser extraído o azeite, o óleo, ela tinha que ser machucada. Quem é essa árvore que se machucou por você? Ele passou sofreu, foi esmagado, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Deus não quer que você viva com tristeza, com angústia, com depressão. Existem tantas pessoas hoje, nós sabemos que, até cristãos, né? Nós temos que procurar os médicos. Deus deixou os médicos. Mas a cura está em Jesus. Porque as pessoas estão tão agoniadas, estão tão aterrorizadas, com tanto medo, que não conseguem mais ter paz em Deus. Ela busca tantas outras coisas, né? Esqueci o nome de um rei, esqueci o nome, quem lembrar me fala. Que ele morreu porque ele não buscou a Deus. Esqueci o nome dele. Quem lembra me fala. Agora me fugiu o nome dele. Ele morreu porque ele não buscou a Deus. Ele preferiu confiar nos médicos. Claro, o Senhor deixou os médicos, né? Para que a gente busque os médicos. Mas todavia eu tenho que buscar o nome do Senhor. Eu tenho que confiar em Deus, porque nele há refrigério, nele há cura, né? A terra de refúgio, qual é a sua terra de refúgio? Os seus remédios para depressão? Os seus remédios para dor de cabeça? Os seus remédios que você toma? Então, se você não consegue viver sem os seus remédios, tem pessoas, tem um versículo que fala na Bíblia aqui, que a bebida são para os amargurados de espírito. Nós não precisamos tomar vinho, nós não podemos nos embriagar, porque nós temos um remédio, que é o Senhor Jesus. Então a Bíblia diz aqui que José colocou o nome de Efraim no primeiro filho, porque os judeus, o povo de Israel, tinha como colocava o nome devido àquilo que eles estavam passando. E o outro nome que ele colocou foi Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Então, aqui a palavra do Senhor fala. Qual o outro elemento que Jacó mandou para o seu filho, que não sabia que era o seu filho até então, né? Terebinto. Terebinto era uma árvore com um tronco pequeno, tinha bastante, era nodosa, né? Onde tirava a terebinta para fins comerciais, para fazer especiarias, tudo perfume. E mandou amêndoas. O que significa as amêndoas? As amêndoas eram muito nutritivas, tinha bastante nutrientes,
E do miolo das amêndoas, eles preparavam sobremesas, preparavam bolos, era usado também para remédio estomacal. E interessante que eu estava pesquisando aqui, que das amêndoas eles faziam um antídoto para veneno de serpentes. De repente você fala assim, eu fui picado pelas serpentes, fui traído, fui injustiçado. Então às vezes nós pensamos assim, eu nunca vou passar decepções. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu pensei assim, crente é tudo santo, né? Crente não tem problema. Cheguei na casa de Deus. Até então, né, a Bíblia fala que Deus não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E a igreja é como se fosse um hospital. Existem pessoas que precisam ser tratadas, precisam ser curadas. Existem pessoas com traumas, você entendeu? Pessoas têm manias de perseguição, ela acha que tudo estão falando para ela, que tudo é para ela. Então existem pessoas que precisam ser curadas, como José precisou ser curado. Existem pessoas traumatizadas, né, injustiçadas. Então ela começa a achar que todas as pessoas querem o mal dela. Então, infelizmente tem algumas, né, serpentes, não digo, né, porque na realidade não são as pessoas. A Bíblia fala que nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, né? Nossa luta não é contra o nosso irmão. Mas existem pessoas que se deixam se influenciar por Satanás, ou seja, pela serpente. Então, de repente, você foi machucado por um irmão, por uma pessoa da igreja que você confiava, né? Davi falava assim, eu fui perseguido por aqueles que andavam comigo, que iam para a igreja comigo, que iam para o templo comigo. Então, às vezes, você foi machucado, foi ferido, e você não consegue perdoar. Você sabe que o pastor, né, do aprisco, quando as ovelhas brigam, não sei se você já ouviu falar disso, quando as ovelhinhas brigam no curral, lá no pasto, então ela é machucada na cabeça. Então, quando o pastor vê que as ovelhas brigaram, então ele vai fazer o quê? Ele vai tratar as feridas dessa ovelha. Então ele pega aquele óleo, um unguento, e passa na cabeça da ovelha até a ovelha ficar sarada, até cicatrizar aquela ferida. Porque a cicatriz, você vai ver aquela cicatriz de repente na sua mão ou no seu braço e você tá vendo aquela cicatriz, mas ela não dói mais. Existem crentes dentro da igreja que não se perdoam por ter falhado. De repente você caiu, você falhou, você está entristecido e você não se perdoa. De repente você pecou. O Senhor fala, procura lembrar-vos e entramos em juízo juntamente para que eu possa te justificar. De repente você caiu, você errou, você não se perdoa. Mas o Senhor, Ele te perdoa. Ele quer passar curar as suas feridas. Ele quer passar o bálsamo nas suas feridas. Então o pastor, quando via aquela ovelha ferida, então a ovelhinha abaixava para comer e as moscas sentavam no seu pescoço. E aí depositavam aquelas larvas, né? E acabavam comendo a carne da ovelha. Então, para que isso não viesse a acontecer, o pastor passava um unguento nas feridas da ovelha até cicatrizar totalmente. Porque conforme ela abaixava para comer, os bichos, as moscas assentavam em cima e ela balançava a cabeça para as moscas saírem. Portanto, ela não ia conseguir comer. Porque a ferida, conforme ela abaixava a cabeça, ficava exposta e as moscas assentavam. Se não tivesse com unguento, as moscas pousavam ali. E com unguento, as moscas não vinham. Então, qual é a função do pastor? Curar as feridas. A função do nosso pastor, Jesus Cristo, é curar a tua ferida. Mas eu não posso, a Bíblia fala que a pessoa não pode ser curada se ela não entender que ela precisa de cura. Existem pessoas que falam assim, pastora, tudo me aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. É tempo de você se perdoar, é tempo de você deliberar perdão para as pessoas que te feriram, para que você possa continuar caminhando, para que você possa continuar sendo bênção na tua casa, no meio da tua parentela. O Senhor, Ele é poderoso para curar as suas feridas, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele também foi ferido. Ele tem as suas cicatrizes no seu corpo, né? Muitas vezes, quanto mais nós somos perseguidos,
Às vezes o Senhor permitiu uma certa perseguição ou alguma afronta na tua vida, alguma situação que você vem sofrido para extrair o melhor de você, né? Porque dos melhores perfumes, quer dizer, aquela árvore ninguém sabe, porque você sabe que a árvore tem vida, né? A seiva da árvore é a alma da árvore. Então, às vezes, a nossa alma foi machucada, espezinhada, perseguida, porque Deus quer extrair de você o melhor de você. Porque, você já viu um ditado popular que diz que os melhores louvores foram escritos na tribulação? É por isso. Então, esse momento que você está passando, que você está entristecido, que você não entende nada, o Senhor quer trazer cura sobre a tua vida. Ele quer levar para você o bálsamo, que eu já expliquei. Ele quer trazer o mel, quer trazer alegria para você viver. Ele quer trazer a mirra, né? Uma unção especial sobre a tua vida. Você quer a unção de Deus? Pode ver, todas as pessoas que são perseguidas, que são maltratadas, elas têm a unção. Porque se você não tiver a unção de Deus na tua vida, vai ser como uma lata vazia. Se você não passar pelas experiências, se eu não carregar a cruz de Cristo sobre os meus ombros, eu não vou ter a unção. Aí tem uns que brincam, né? Uns são, outros não são. Então, para você ter unção, você precisa pagar o preço. Se pagar isso, interrompeu aqui, eu esqueci de colocar no modo avião e ligar aqui para mim. Amém. Mas é quem tá aqui no meu e interrompeu, depois vocês voltam lá no pastor. Eu esqueci de desligar o meu modo avião. Enfim, então aqui a Bíblia diz que o Senhor quer curar as tuas feridas, mas eu tenho que deixar o Senhor me curar, eu tenho que deixar o Senhor tratar as minhas feridas. O Senhor quer trazer alegria, Ele quer trazer a unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, Ele quer mudar a tua casa, mudar a tua vida. Então receba o bálsamo de Gileade. O teu pai quer te curar. Assim como Jacó mandou, sem saber, o unguento para o seu filho, o Senhor quer trazer o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. Eu vou orar com você agora. Se você puder, coloque a mão no teu coração. Eu vou colocar o louvor um pouquinho mais alto aqui, para a gente orar. Em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti, Senhor, este meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que foi ferido, meu Deus, que está magoado, que não consegue perdoar, que não consegue assumir, Senhor, de novo o ministério, porque sofreu decepções, meu Deus. Pai, a Tua palavra diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode mais voltar atrás, meu Deus. Existem irmãos, meu Deus, que está em casa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha manifestar, meu Deus, o Teu poder sobre esta casa, Senhor, sobre a vida do Teu filho, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga, Senhor, a cura, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus. O Senhor é aquele que despedaça, Senhor, mas é aquele que traz a cura, meu Deus. Que toda essa tribulação que Teu filho tem passado, todas as angústias, meu Deus, que seja para o crescimento, Senhor, sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com o Teu bálsamo, Senhor. Cura, Senhor, as feridas da alma, do espírito, meu Deus. Se o Teu filho se encontra enfermo, que eles venham ser curados para a glória do Teu nome. Coloco diante de Ti, Senhor. Manifesta, meu Deus, o Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco diante de Ti, Senhor. Traga cura, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida. Meu telefone não para de tocar. Então eu vou parar aqui, porque eu esqueci de desligar ele. Amém? Na próxima quarta-feira, eu vou avisar. Vai ser 8 horas se eu conseguir fazer isso novo, né? Porque meu telefone, como vocês sabem, eu já falei no começo, deu um probleminha. Mas agora voltou ao normal. Mas eu sei que Deus usou essa palavra para curar alguém. Então permaneça no Senhor. Volte para o Senhor. Mesmo que você não consiga orar, mesmo que você não consiga buscar a palavra, o Senhor quer te curar. Volte-se para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. A paz a todos. Deus abençoe. Ana Maria Gasques, Maria, Priscila. Não estou vendo mais alguém aqui.
Que o Senhor abençoe as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.